Si queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vamos falar mais um pouquinho de Cuba, vamos comparar Cuba com Nicarágua. Quero dizer que eu troquei os óculos porque tem um pessoal que diz que fica incomodado olhando aquela coisa infinita, né? Então, como eu não quero incomodar ninguém, aqui estou eu, sua serva, trocando de óculos para um pouquinho menos esquisito, mas vamos manter a esquisitice que faz parte da minha personalidade. Bom, já falamos um pouco de Cuba, né? Já falei que em 1959 aconteceu a Revolução Cubana, uma revolução nacionalista que tirou do poder Fulgêncio Batista, aquele sujeito que já tinha governado nos anos 40, cumpriu o mandato, foi morar ali em Miami, volta em 1952, se candidata, perde, não aceita. Já ouviram falar de candidatos à presidência que não aceitam a derrota? Tem uns que não aceitam a derrota já antes, já ficam preparando o terreno para uma provável, né, e desejada derrota. Mas de qualquer forma, ele dá um golpe em 1952, fica no poder e é retirado pelos meninos, né, do movimento revolucionário 26 de julho, né? Essa data é por conta daquela tentativa de derrubada do governo em 1953, quando Fidel, Raul, Camilo, esses caras tentaram tirar o Fulgêncio ali, derrubando o quartel de Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, mas não foram felizes, foram presos, Fidel foi condenado a 20 anos, aí depois conseguiu ir para o exílio, foi para o México, no México conhece o comandante Che Guevara e retornam a Cuba com a presença do Che e fazem a revolução. Chegam em 56, a revolução só acontece no dia 1º de janeiro de 1959. Agora, de tudo isso, acho que o mais importante de entender é que a revolução não foi de caráter socialista. Ela foi, obviamente, uma revolução social, claro que previa o confisco de propriedades, principalmente de propriedades norte-americanas que estavam na ilha. Muitos os cubanos da elite fugiram, pediram uma intervenção do Big Stick que não foi feita, né? A União Soviética não teve nada a ver com a Revolução Cubana, mas foi esse o argumento. Olha, eles vieram, fizeram uma revolução que diz não aos Estados Unidos, uma revolução comunista, né? Esses argumentos todos. Na época o presidente norte-americano era o Eisenhower fala, não, acho que não é uma hora boa para se fazer intervenção, vamos deixar para depois, mas vocês cubanos vão voltar lá, treinados pela CIA, vão derrubar o Fidel. E isso acontece em 1961, né, o desembarque de cubanos aliados de Washington ali na Baía dos Porcos, né, que foram recepcionados pela população cubana, além do exército do Fidel, a população armada de pau, pedra, panela, frigideira, estilingue, mandaram os caras de volta para os Estados Unidos, só que aí o Fidel já sabia que eles viriam agora com a tropa de verdade, né, que ia baixar ali o Força Aérea 1, e os cubanos iam ter que suportar uma intervenção do exército norte-americano. Antes que isso acontecesse, aí sim, Fidel vai até a União Soviética e pede o apoio de Nikita Khrushchev, que com aquele discurso de que, puxa, vou fazer porque ele está me pedindo, passa a ajudar a ilha, né? Passa a se alia à ilha, né? E aí ele pensa o seguinte, o Nikita Khrushchev, puxa vida, vou aproveitar essa aliança, né? Ela está plenamente justificada, afinal de contas os cubanos me procuraram já,
no pós-revolução, com a economia embargada, né? Então eu vou ajudá-los, é uma ajuda humanitária, mas eu vou aproveitar a proximidade que Cuba tem dos Estados Unidos e colocar mísseis apontados da ilha para Washington. Né? Ele partiu do princípio que os Estados Unidos tinham mísseis apontados da Turquia para Moscou. Então era só uma resposta. Né? É legal também contar que tecnologicamente os Estados Unidos estavam um pouco à frente. Então esses mísseis que estavam ali na Turquia apontados para Moscou, eles eram de um alcance maior. Agora, mísseis de curto alcance, que era o que a União Soviética tinha, na ilha apontados para Washington, piscou, chega no quarto do presidente. Né? E a União Soviética construiu plataformas de lançamento de mísseis e mandou os mísseis vagarosamente pelo oceano. Eles ainda não tinham sido operacionalizados. Só que aí um avião de espionagem norte-americano, o U-2, fotografou, né, fotografou, avisou o Kennedy, porque eu contei, né, que o Eisenhower, toda aquela preocupação para o Nixon não perder, e o Nixon perdeu para o Kennedy nas eleições ali, e de 59 e 60 o Kennedy assumiu. Isso que eu estou contando acontece em 1962, foi a chamada crise dos mísseis. Tem um filme muito legal com aquele Kevin Costner que chama Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. 13 dias que o mundo ficou em pânico, porque os Estados Unidos, né, dizem que foi aí que o telefone vermelho foi inaugurado. O Kennedy ligou para o outro cá, para o Khrushchev, e falou: Khrushchev, estou vendo mísseis apontados sendo instalados aqui em Cuba, apontados para mim. Se você tentar instalá-los, eu vou acionar os mísseis que eu já tenho apontados para você e vai estourar uma guerra nuclear. Aí o Khrushchev falou assim: e daí? Você tem mísseis apontados para mim, eu tenho mísseis apontados para você, então vai ficar 0-0. E aí ficou esse empate todo, essa história, 13 dias de pânico, né? Quando o mundo soube, o mundo ficou apavorado, porque veja, não é uma guerrinha de trincheira, é uma guerra nuclear. Você pode estar quietinho na sua casa, em algum canto do planeta, que pode sofrer os danos de uma guerra nuclear. Então o mundo entra em desespero. Mas no final das contas sabemos que os X-Men intervieram e resolveram toda a parada. Né? Não sei qual o número dos X-Men que o Xavier e o Magneto, sei lá o que eles fazem, e impedem que o conflito nuclear aconteça. No final das contas teve um acordo, né? A União Soviética fala: tá bom, eu vou levar os mísseis de volta para Moscou, vou tirar as plataformas de lançamento, mas em troca nunca mais Cuba vai ser atacada pelo Big Stick. Esse é o acordo. Não vai ter mais. Vocês também vão tirar os mísseis ali da Turquia apontados para mim. Cuba vai ser uma ferida soviética no meio do mundo controlado pelos Estados Unidos, porque afinal de contas a América é para os americanos. Cuba é uma resposta a Berlim Ocidental, que é uma ferida capitalista, uma ferida dos Estados Unidos no meio do mundo controlado pela União Soviética. Então essa é a razão pela qual Cuba nunca mais foi invadida. Agora veja só, 20 anos depois da Revolução Cubana acontece uma outra revolução nacionalista, a Revolução da Nicarágua. A revolução feita pela Frente Sandinista de Libertação Nacional, né, fundada nos anos 60. O nome sandinismo é uma homenagem ao Augusto César Sandino, que foi assassinado em 1936 pelo Anastácio Somoza Garcia, o primeiro da dinastia Somoza, né? Depois Anastácio Somoza Garcia morre em 56, é substituído pelo filho Luiz Anastácio Somoza, que morre um tempo depois e que é substituído por quem? Pelo outro filho, que é o Anastácio Somoza Debayle. Né? Era uma dinastia corrupta. Né? Ele era o maior proprietário de terras, um dos homens mais ricos da América Latina, um absurdo. Ainda em 1972 teve um
um terremoto ali em Manágua deixou muitas pessoas feridas, mortas, desabrigadas, e o governo faturou com isso, né? Um governo ditatorial, hereditário, né? Vitalício, era praticamente uma monarquia. E a Frente Sandinista era essa homenagem. E uma coisa muito importante de se dizer é que toda vez que vocês virem um F que signifique frente, saiba que frente nunca tem uma ideologia única. É uma junção ideológica em prol de um objetivo comum. No caso da Frente Sandinista, eram três os grupos. Era a ala proletária, que era a favor da Revolução Socialista, era uma ala chamada Revolução Popular Prolongada, do pessoal do campo, né? Eles eram maoístas, queriam também uma revolução, só que do campesinato, e a ala da maioria, que era a insurrecional, era a elite não somosista. Pois bem, né, o estopim para a Revolução Nicaragüense acontece em 78, quando o dono do maior jornal nicaragüense, o La Prensa, né, o cara chamava Pedro Joaquim Chamorro, foi assassinado pela Guarda Nacional Somozista porque falou mal da família Somoza. O que acontece? Depois de assassinado, o povo entra em comoção, vai ter greve geral, vai ter luta no campo, e finalmente a Frente Sandinista vai ganhando espaço até que derruba o Anastácio Somoza Debayle, que foge ali de Manágua, né, da capital da Nicarágua, e forma-se um governo de reconstrução nacional, que era composto por 5 membros, 3 da Frente Sandinista, porque afinal de contas a revolução foi feita pela Frente Sandinista, sem qualquer apoio da União Soviética. Sem qualquer apoio da União Soviética. Bom, esse governo de reconstrução nacional era composto por quem não era da frente, né, por figuras que eram contrárias ao Somoza, mas não tinham composto nem a ala insurrecional da Frente Sandinista, e, como eu já disse, pela Frente Sandinista. E tinha, sim, vários projetos sociais importantes, reforma agrária, por exemplo, porque, afinal de contas, as terras eram, na sua maioria, nas mãos de grandes proprietários que especulavam a terra e, óbvio, acho que eu não falei, mas espero que isso já seja claro para vocês, né? Era uma área de absoluta aliança com os Estados Unidos. A ditadura Somoza era uma ditadura aliada com os norte-americanos. Só que desde 1976 está no poder dos Estados Unidos aquele cara bacana chamado Jimmy Carter, que até via com bons olhos, não a revolução que dissesse não aos Estados Unidos, mas a retirada de um ditador sanguinário e assustador como Somoza. Então ele não vai fazer o Big Stick por essa razão, ali em 79, até porque 79 também é um ano de eleição nos Estados Unidos. Só que aí no ano seguinte, além desse governo de reconstrução nacional se dissolver, porque muitos grandes proprietários ali do governo ficaram incomodados com a reforma agrária que a Frente Sandinista estava implementando, além disso, quem assume o poder nos Estados Unidos no ano seguinte, em 80, foi Ronald Reagan. E o Reagan falou, olha, realmente, Big Stick, aquele tradicional de pegar o avião, invadir, matar e tal, não, acho que não dá para fazer agora não. Mas eu tenho uma ideia muito melhor. Eu vou financiar homens que fiquem no sul, Honduras e Costa Rica, né, transformando a Nicarágua num sanduíche. Mercenários, não eram pessoas ligadas ideologicamente à oposição nicaragüense. Pessoas que foram pagas pelos Estados Unidos para ficarem atacando a Nicarágua do sul e do norte, desses países vizinhos. Esses eram os contra-revolucionários. Os contra da Nicarágua atacam até 1990. Enquanto eles atacavam, em 1984 teve uma eleição direta na Nicarágua. Veja, o governo de Daniel Ortega,
era um governo que chamava eleições diretas, e eles ganharam para tudo, ganharam para o executivo, ganharam para o legislativo, arrasaram nas eleições de 84. E aí em 90 tem uma nova eleição, apesar de Fidel Castro falar para Daniel Ortega, se liga, se tiver eleição os Estados Unidos vão financiar alguém, não vai ser uma eleição justa, eles vão gastar mundos e fundos para tirar a frente sandinista do poder. Dito e feito, Estados Unidos financiaram a viúva de Pedro Joaquim Chamorro. Veja que coisa interessante, né? Pedro Joaquim Chamorro foi assassinado pela Guarda Nacional Somozista, que era financiada pelos Estados Unidos. O marido dela vai ser, a morte dele de certa forma vai ser financiada pelos Estados Unidos. E a candidatura dela à presidência da Nicarágua em 1990 também vai ser financiada pelos Estados Unidos. Pois bem, ela ganha e todas as terras, né, tudo que a Frente Sandinista havia feito, eles voltam atrás, né, e vai ser um governo altamente corrupto, ganha essa eleição de 90, ganha a próxima, só que sempre vai ter eleição e a Frente Sandinista sempre está ali tentando ganhar, até que ganha em 2007. E de 2007 para cá, gente, não teve mais eleição. Daniel Ortega fez aquilo que o Fidel tinha dito para ele não fazer, aliás, para ele fazer ali em 1990, para não chamar eleição, ele não tem chamado eleição. Isso é uma situação catastrófica, a falta de democracia na Nicarágua, ela assusta muito, né? Eu não sei, talvez se Daniel Ortega chamasse eleição, talvez o povo ainda votasse nele. O fato é que talvez tenha ficado um pouco distante demais, né? E Cuba, gente, mais uma comparação, a derradeira comparação, grande parte da população cubana quer a manutenção da revolução que foi feita em 1959, porque até então eles não tinham nenhum respeito, né? Cuba era tratado como um bordel, literalmente um bordel dos Estados Unidos, né? E eles ganharam esse respeito. Obviamente tem muita gente que quer votar para presidente. Eu acho que isso precisa ser equacionado nos dois lugares, né? A possibilidade do povo ter autonomia, né? Não só em relação ao governo, mas em relação ao continente, né? Poder dizer que não faz questão da orientação norte-americana. Isso não acontece só em Cuba e Nicarágua, acontece também na Venezuela. Agora, a Venezuela não cabe nesse vídeo, porque senão vai ficar um vídeo gigantesco, já tem quase 20 minutos, e eu espero passá-los para vocês logo, logo. Até, espero que tenha ajudado. Agora façam perguntas, coloquem as dúvidas, curtam, compartilhem, deem like, já mandei curtir, já pedi para curtir, né? E tudo aquilo, né? Se inscrevam no canal, ajudem a Luluzinha a virar uma subcelebridade. Tchau, gente!